ProEsport. Informação com qualidade de vida. Você sabia que no Brasil existe uma lei para definir e regulamentar todo o sistema educacional do país? Desde a educação básica até a educação superior, seja no sistema público ou privado. Essa é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996. Nela, no capítulo 3, artigo 4º, inciso 3, lê-se que é dever do Estado garantir o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Já no capítulo 5, que aborda somente o que se refere à educação especial, a LDB afirma que haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. Pensando nisso, no episódio de hoje, para falar mais sobre o que é educação inclusiva, do porquê ela é tão importante e questionar se nós, profissionais, estamos preparados para trabalhar com esse público, eu convidei o professor Ronaldo Oliveira, que é jornalista, especialista em audiovisual, bacharel em Educação Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestrando em Educação Inclusiva com foco em crianças com transtorno do espectro autista pela Universidade Federal Fluminense. Vocês podem acompanhar o Ronaldão e seu trabalho através do Instagram no @professor_Ronaldão. Quero lembrar também que nos ajuda demais você seguir o @proesport.cast e compartilhar esse episódio com seus amigos. Ronaldão, seja muitíssimo bem-vindo ao ProEsport. E aí, tudo bom, Léo? Tudo ótimo, melhor aqui com a sua presença e já vamos começar com o pé no acelerador. Explica pra gente, Ronaldão, o que é educação inclusiva? Bom, esse termo ele é muito abrangente, então eu vou fechar o leque para poder me inserir do jeito que eu trabalho dentro da educação física para incluir pessoas que são consideradas atípicas. A educação inclusiva, ela é o direito que essas pessoas têm da aprendizagem e é um direito constitucional, porque isso está na Constituição brasileira, em que você precisa fazer turmas, que são consideradas turmas clássicas, você vai inserir e incluir pessoas com algum tipo de deficiência. No meu caso, deficiências intelectuais ou qualquer tipo de transtorno mental. Mas eu poderia abranger para qualquer outro tipo de deficiência, como deficiência física, por exemplo. O cadeirante sendo colocado na aula de educação física. Ele é um aluno que está sendo incluído numa turma considerada típica. Só que no meu caso, eu estou me especializando em crianças com transtorno do espectro autista. E para isso, o grande problema é que o espectro ele é muito grande, ele tem muitos níveis, então você tem crianças muito funcionais, tem crianças muito comprometidas. Inclusive, para participar da aula, precisa de uma monitoria, de um cuidador junto. Então você tem vários tipos de abordagem, vários tipos de exercícios para praticar com essa criança dentro da educação física escolar, numa questão individualizada. Que não é o caso aqui. O que a gente está falando de educação inclusiva é também a questão socioafetiva. Você tem que misturar as crianças com transtorno com as crianças que não têm nenhum tipo de transtorno. Só assim as crianças vão perder o preconceito de estar ao lado de crianças consideradas atípicas. Ao mesmo tempo, ao contrário, os pais, quando eles têm crianças com autismo, normalmente eles ficam com receio de colocá-los em turmas coletivas, em aulas coletivas. Eles preferem que você faça um trabalho individualizado. E aí o trabalho funciona, mas a questão de socialização ela também é importante. Eu posso fazer um trabalho individualizado com o filho desse casal que está com receio, mas o interessante é que esta criança
ela faça trabalhos em aulas coletivas com outras crianças que não têm nenhum tipo de transtorno. Isso vai fazer com que ela crie uma espécie de vínculo, de espelho, e ela tente fazer a mesma coisa que as outras crianças estão fazendo, e isso melhora motoramente e cognitivamente para o futuro dessa criança quando ela for jovem e adulta. Sensacional, explanação perfeita. Obrigado por isso. E, Ronaldão, hoje você já atua com esse público, com essas crianças, de alguma forma? Sim, das duas formas, né? Tanto com trabalhos individualizados, como se fosse um personal só para crianças com TEA, e também com turmas, né? Quando você tem turmas com problemas, né? Não é aquela turma de educação física escolar, porque eu não sou da licenciatura. Então eu trabalho com bacharel e às vezes você tem uma sala com vários estímulos e você consegue colocar várias crianças com transtorno para trabalharem juntas. Muitas vezes dá certo, outras vezes não dá certo. Então você tem que saber ter jogo de cintura para entender que algumas crianças elas precisam de um trabalho exclusivo e individualizado e outras precisam estar junto com outras crianças para se sentirem mais motivadas e estimuladas a fazer as atividades propostas. Então, assim, eu trabalho também com atleta, eu trabalho com outro tipo de público. Mas esse público que a gente está conversando, que são as crianças autistas, é o que eu estou me especializando no mestrado. A gente vai falar mais, né, das suas experiências que você teve, essas percepções, na prática, o que você vivenciou já. Mas antes de tudo, vamos explicar aqui, para quem está ouvindo, o que é o transtorno do espectro autista. Então, eu vou falar a última definição que eu tive acesso, que a gente, para se basear, a gente pesquisa num documento oficial chamado CID, C-I-D, que é o Código Internacional de Doenças. E o último que saiu agora, né, em janeiro de 2022, Código Internacional de Doença, caracterizando o transtorno do espectro autista, que diz que o transtorno ele é caracterizado por alguns déficits persistentes na capacidade de iniciar e manter, que é o principal, uma interação social de ida e volta, ou seja, você cria um vínculo afetivo com a criança e ela responde. O autista ele tem dificuldade em obter essa resposta. Então, às vezes, o professor acha que a criança não gosta dele, mas é porque biologicamente o autista ele já vem com algumas deficiências e algumas áreas cerebrais que fazem com que ela não dê esse vínculo, não cria essa sinapse entre você, que é o professor, e ela, que é a criança que vai ser sua aluna. Além disso, ela cria alguns gestos repetitivos, que são padrões de repetição de movimentos aleatórios, que para ela fazem muito sentido, mas para quem está vendo fica meio assustado quando a criança ela se sacode ou quando ela movimenta os pés aleatoriamente ou as mãos. Tem uma questão de equilíbrio, tem um padrão motor ao qual a gente está acostumado, porque o desenvolvimento motor do autista ele é atrasado. E como eu falei que biologicamente algumas áreas do cérebro têm uns problemas, a gente vai falar sobre duas áreas importantes, que é o cerebelo e os glândulos da base do cérebro. O cerebelo ele é responsável pelo programa motor generalizado. Quando você começa a aprender vários tipos de movimento e você absorve aquilo e cria um leque de opções para você se movimentar. Então você cria um padrão motor e dentro do hipocampo, que é uma outra área do cérebro, você cria uma memória. Lá ficam todas as memórias, tanto motoras quanto cognitivas, qualquer tipo de memória fica dentro do hipocampo, mas o cerebelo é que organiza. E os gânglios da base são responsáveis pelo seu equilíbrio. Então, normalmente, os gânglios da base, eles perdem sinapse, ou seja, perdem uma comunicação de neurônios entre o cerebelo e os gânglios da base, fazendo com que a passada, a caminhada do indivíduo autista seja desequilibrada. Só que óbvio que o corpo ele se defende. Ele é desequilibrado, mas ele não vai deixar de andar. Ele é desequilibrado, mas ele não vai deixar de correr. Só que ele vai criar um padrão que está fora do protocolo da normalidade da qual a gente está acostumado a ensinar ou até praticar com as nossas crianças. Então, quando você anda ou quando você corre, você tem um padrão motor que o autista não tem. Então, ele tenta fazer da melhor maneira e você tenta, como professor, consertar esse defeito que é biológico. Então, todo autista ele vai ter um certo desequilíbrio na passada, na caminhada, que a gente chama de marcha.
E existem várias etapas da marcha. O tempo de flutuação do pé, o pouso no solo, até o impulso para a próxima passada. Normalmente, os autistas eles arrastam o pé, tem uma postura de caminhada parecida com idosos. E isso faz com que eles possam vir a sofrer quedas. O padrão motor de braços, por exemplo, os membros inferiores, ao contrário dos membros superiores, para poder dar o equilíbrio da caminhada. E o autista ele não tem essa noção. E com todo esse conjunto de déficits, dependendo da severidade, o autista não vai conseguir nem andar, porque ele também não vai conseguir falar, ele não vai conseguir se comunicar. E aí vem a questão do professor criar protocolos para cada nível e para cada comprometimento do seu aluno. Então, assim, além da questão motora que nos cabe na educação física, na área social, educacional, ocupacional, também há um déficit. Então, eles também têm dificuldade no aprendizado, porque o autista ele também é caracterizado pelo hiperfoco. Se o autista ele pegar um lápis e ele quiser imitar você, que é um professor de desenho, por exemplo, e ele começar a se interessar por aquele desenho, ele vai ser um grande desenhista, mas ele não vai saber quanto é 1 mais 1, porque todo o foco do cérebro, toda a atenção e compreensão de aprendizagem estão voltadas para o desenho. Então esse hiperfoco ele é favorável, porque ele vai ser muito bom em alguma coisa, mas é desfavorável, porque quando você está na idade escolar, principalmente no fundamental número 1, você precisa estar apto e aberto a vários tipos de ensinamentos, a vários tipos de estímulos educacionais. E o autista ele tem esse tipo de problema. Eu acho que é muito importante a gente desmistificar um pouco o autismo, né? Eu acho que, ainda hoje, muitas pessoas pensam no autista justamente como uma pessoa que fica à parte da sociedade, uma pessoa incapaz, uma pessoa sem autonomia, uma pessoa que não sabe socializar, ou até que incomoda, né, numa visão mais pesada. É importante a gente desmistificar isso, né, Ronaldo? Assim, o objetivo é exatamente esse, criar autonomia, porque essa criança, quanto mais cedo ela for trabalhada dentro da educação física ou dentro da educação pedagógica como um todo, mais cedo ela se tornará um jovem adulto com menos potencial de precisar do outro. Porque os pais, obviamente, a primeira célula ativa é a família. E se os pais não tiverem a consciência de que os filhos necessitam de estímulos e com isso se tornem autônomos, sem precisar deles no futuro, seria interessante. O problema é que os pais, em sua maioria, eles têm a primeira atitude social e psicológica normal, que é a negação. Não, meu filho não. Não, que isso. Então, assim, já se tem ferramentas dentro da medicina. O TEA ele já é diagnosticado com menos de 2 anos de idade, porque a partir disso, desse diagnóstico, os estímulos já podem ser iniciados na psicomotricidade, ainda nos 2, 3 anos, até que ele chegue na idade escolar, né, do jardim de infância, lá para os 4, 5 anos. Você tenha, então, antes dele entrar na escola, um processo de atividade, para que ele não esteja num ambiente hostil, ele não se sinta num ambiente em que ele se ache não bem-vindo. Então, os pais precisam se responsabilizar e precisam se mexer em prol dessa criança, porque se você ficar negando ou se você começar a esconder o seu filho, não, ele vai ter aula em casa, ou então ele vai entrar numa escola que é especial, onde só tenha crianças com transtorno. Esse tipo de atitude, na verdade, esconde o filho. O que a gente quer com inclusão, com educação inclusiva, é exatamente que essa criança esteja na mesma sala de aula, que a gente chama de sala regular, de crianças que não têm nenhum transtorno. Porque isso cria vínculos, e esses vínculos influenciam positivamente no crescimento e no desenvolvimento motor e cognitivo da criança com TEA. Então, assim, hoje em dia, né, já falando sobre estatística, 40% das crianças diagnosticadas com TEA, elas têm problemas de aprendizagem, né? Deficiência intelectual, que é o termo que as pessoas usam. Mas, se ela tem um irmão mais velho, que é muito ativo, que não tem nenhum tipo de transtorno, esse irmão ainda é criança, é um espelho. E se esse irmão for um bom aluno,
a criança com TEA vai tentar acompanhar essa criança que está com ela, porque ela é estimulante, porque ela é ativa, porque ela é inteligente. Então, mesmo com toda a deficiência, essa criança com TEA, ela vai ter uma ajuda de dentro de casa que ela vai levar para a escola. Só que, normalmente, os pais que são pais de crianças autistas não têm outros filhos, porque ficam com receio de que os filhos podem todos nascer com deficiência. Então, por exemplo, uma experiência que eu tive para fazer a análise do desenvolvimento motor em crianças com TEA. Pô, você me conhece pessoalmente, né? As pessoas nem todos que vão ouvir o podcast me conhecem, mas você sabe que eu sou um cara, pareço um troglodita, um cara bruto. E aí a criança, ela não conseguia fazer um vínculo comigo porque ela se assustava comigo. Então quando eu falava, ó, o tio quer que você faça isso, ela se sentia com medo, acuada. Então qual foi a questão para solucionar esse tipo de barreira? Eu passei a desenhar. Aí eu desenhei um personagem e eu dizia assim, esse personagem, ele vai pular num pé só. Esse personagem, se cair na graça da criança, ela vai criar o vínculo que eu preciso. E esse vínculo afetivo para esse desenho faz com que a criança imite o desenho. Então, o que eu parti? Depois de mostrar o desenho, eu animei o personagem. O personagem, ele corria, ele pulava na horizontal, né, salto à distância com os 2 pés, pulava para cima com um pé só, todos os exercícios que eu queria que a criança desenvolvesse, eu fui na animação do personagem e mostrava. A maioria das crianças com TEA gosta de desenho animado. Então, assim, gostava de ver. E aí, quando eu quero que você faça igual. Então, o desempenho motor dessas crianças foi melhor do que quando eu não tinha esse tipo de ferramenta tecnológica, era simplesmente eu falando, faz, pula, então eu ia lá e dizia assim, pula igual a minha, eu pulava. E quando eu voltava, a criança estava estática porque ela não criou o vínculo comigo, como professor, como pessoa, como tio, como um adulto que está lá. Dependendo do grau de funcionalidade da criança autista, você vai criando também novos tipos de ferramenta para alcançar esse vínculo, porque sem o vínculo não tem jeito. Não vai arranjar nada ali, né? Acho legal a gente entrar aqui também a respeito das particularidades de trabalhar com esse público, né, com essas crianças. De fora, assim como um leigo vendo de fora, eu já imagino que é preciso ter muito jogo de cintura, né? O exemplo que você deu foi excelente, né? De usar o personagem ali para criar um vínculo, para poder realizar as atividades. E pensando também na inclusão, parece que tem que ter muito jogo de cintura na questão de resolução de conflitos. Isso vendo de fora é a primeira coisa que eu penso. Mas conta pra gente um pouco mais das particularidades, dos desafios, das surpresas, as coisas boas que acontecem, as coisas mais desafiadoras, enfim, manda ver. Bom, deixa eu só deixar claro o seguinte, essa ideia, ela na verdade é uma ideia de uma pesquisa muito maior, né? De utilizar desenho animado e utilizar um tipo de boneco, um tipo de ilustração. Ela veio da Universidade Federal de Santa Maria, lá do Rio Grande do Sul. Eles usavam os próprios professores, filmavam os professores desempenhando as tarefas e mostravam para as crianças, olha o tio Léo fazendo. Houve, obviamente, um certo vínculo, mas com o desenho, o vínculo fortaleceu melhor. Então, fizeram uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a FRJ, e aí o aplicativo da qual eu estou te falando, que já está disponível e é gratuito para qualquer celular que tenha Android, foi desenvolvido pela UFRJ em parceria com a UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, e qualquer professor de educação física que quiser fazer um trabalho de desenvolvimento motor com crianças atípicas ou neurotípicas, pode baixar esse aplicativo que se chama TGMD. Então você pode ter certeza que o link do aplicativo está aqui na descrição do episódio. Isso, ótimo. Para quem é professor de educação física, pode utilizar até com crianças neurotípicas, que não tem nenhum tipo de transtorno, porque o aplicativo é divertido e os exercícios propostos independem do transtorno da criança. Bom, algumas histórias são interessantes e outras nem tanto, porque o autista, como a variação é muito grande, o espectro ele é muito vasto, normalmente se divide em 14 níveis de comprometimento, alguns
são extremamente agressivos. E eu já trabalhei com crianças que, para você ter uma ideia, a criança tinha não, né? Tem, né? Na época tinha 13 anos, 1,80 de altura. Caramba! Era um autista forte, alto e agressivo. Então eu me apresentei e falei, vamos lá, vamos trabalhar. E ele falou, e aí ele veio para cima de mim para me bater. E aí, óbvio, né? Para você estar nessa, você tem que fazer alguns tipos de cursos, alguns tipos de preparação. E eu estudei neurociência, do exercício, e eu tive aula com psiquiatras, com outros tipos de profissionais sem ser da educação física. Uhum. E um dos psiquiatras que deu o curso, ele era faixa preta de judô. Que ele falou para mim, o autista ele vai querer bater sem coordenação. Então, nada mais justo que você abraçá-lo, como no judô, porque quando ele entender para derrubar você, ele precisa te abraçar, aí você abraça também, e aí diz, não, eu sou seu amigo, calma, tá tudo certo. E eu lembrei dele, então quando o cara veio para cima de mim, com 1,80 e com aqueles braços vindo para tudo quanto era direção, eu abracei, falei, não, parou, não é nada disso, aqui é o tio Ronaldo, a gente vai fazer atividade. E aí, realmente, ele parou de me bater, porque viu que não, né, tá abraçado ali comigo, não tem como me dar soco. E aí ele falou, tá bom. E aí ele me mordeu. Meu Deus! E aí, ok, já mordeu? Vamos lá agora. Já mordeu, vamos agora trabalhar. Porque se a mordida ela é feita para intimidar o profissional, o que o profissional precisa fazer? Trazer a mordida para o lado. Olha, você me mordeu, já mordeu? Tava gostoso? Agora nós vamos para a corda naval. E botava ele para balançar a corda naval. Entendeu? E aí até que, assim, embora o autista ele não te olhe no olho, ele não goste de toque, com a rotina dos trabalhos, eu chegava na casa dele e ele falava, me dá um abraço. E aí no final ele falava, me dá um beijo. Coisas que normalmente para o autista é um grande avanço. Então, assim, outro tipo de ferramenta que a gente usa muito é a capoeira, porque a capoeira ela é uma tarefa aberta, com muitos estímulos, porque tem o estímulo sonoro, né, das músicas e do ritmo da percussão, do berimbau. Você está em círculo e para você fazer essa roda, normalmente você pede para que as pessoas deem as mãos. Então eu pegava todo mundo, fazia a roda das mãos, mesmo aqueles que eram muito, não vou dizer tímidos, na verdade eles não gostavam de que ninguém encostasse neles. Até esses que eram mais agressivos e mais na deles, davam as mãos. Quando fazia a roda, a gente criava uma roda grande. E aí a gente cantava, a gente fazia os movimentos da capoeira, mas no final a gente fazia novamente a roda dando a mão e eu dizia, vamos fechar mais a roda. Então vamos encostar ombro no ombro. E quando todo mundo encostava ombro no ombro, eu fazia com que todos se abraçassem, até quem não gostava. E isso era sempre. No final da aula, todos tinham que se abraçar na roda. E aí um dia, né, eu andando lá em Botafogo, lá no Pinel, que fica dentro da UFRJ, uma das crianças que era atendida na pediatria, ela veio correndo e me abraçou. E eu fiquei assustado, né, porque eu não reconhecia a criança. Falei, pô, cadê a mãe dessa criança? E a mãe veio chorando. Ela falou, poxa, professor, ele gritou lá, a gente estava no consultório, ele falou, é o tio da capoeira. E ele abraçou. Ele não abraça nem o pai dele, mas ele abraçou você. Então isso é uma vitória absurda. Ele não abraça o pai, mas ele abraçou o tio da capoeira, porque ele associou o abraço à aula da capoeira que ele tem comigo. Então isso aí é um avanço, porque a partir daí ele vai poder abraçar outras pessoas quando ele tiver mais crescido, e isso vai ser um costume. Ele vai saber que abraçar é bom, abraçar faz parte da vida, abraçar faz parte de demonstração de carinho e amizade. E isso que falta nessa comunicação social e visual entre autistas e não autistas. É essa questão do toque. Quando você tem um autista e ele vai lá te abraçar por iniciativa própria, então você já está mudando no pensamento dele essa questão do toque, essa questão do abraço e do afeto, que é tão importante para a vida, mas que no caso do autista ela é mais dificultosa. Cara, simplesmente sensacional. São coisas realmente que não tem preço. Eu vou confessar aqui pra você que você contou a história, o garoto veio te abraçar, eu me emocionei, de verdade. Meu olho aqui encheu d'água.
Não, a princípio, eu fiquei assustado, porque foram só 3 meses de trabalho e você não consegue alcançar toda uma gama de alunos. Mas quando você tem um percentual dentro dessa amostragem que você está trabalhando, digamos que sejam 30 crianças, e 10 dessas crianças olham para você e falam, tio Léo, e vai lá te abraçar, porra, é uma vitória que vai para sua vida. Será que você pode falar pra gente, Ronaldão, em relação ao desenvolvimento motor, você percebe alguma diferença entre as crianças? Bom, muitas vezes pude constatar que criança com 12, 13 anos do espectro autista é como se ela tivesse ainda com 7, 8 anos em questões motoras. Com 7, 8 anos, dentro do movimento padrão, segundo o nosso querido Galahu, a criança ela já está com a habilidade motora fundamental pronta. Só que, por causa do sedentarismo, aí não tem nada a ver com questões mentais. Excesso de tela, criança que está no computador desde os 3 anos, criança que está no celular desde os 2 e não faz nenhum tipo de atividade física, acaba criando também uma questão de obesidade infantil. Então, aí, com essa questão da obesidade infantil e do sedentarismo, os 7 anos que o Galahu propôs naquela época, hoje em dia ela atrasou. Mesmo para quem não tem transtorno, atrasou para 8, 9 anos. Você imagine para quem tem transtorno, então atrasa muito mais. Sim. Porque a criança com transtorno, ela normalmente é sedentária e ela normalmente vai estar com excesso de peso. Com esse conjunto de problemas, você acaba pegando essa criança aos 12, 13 anos sem nenhum tipo de atividade física na sua história, sem nenhum tipo de memória motora que ela possa responder ao estímulo que você quer. Vou te dar só um exemplo. Eu estava ensinando a uma criança a correr, com 12 anos. Então ela corria do meu lado, e aí eu falei, poxa, que legal, você está correndo muito bem. Aí o que eu fiz? Vou criar agora um problema para você solucionar. Você vai mudar de direção. Então o que eu fiz? Voltei por onde eu corri, em linha reta, girando no joelho. Como ele não tinha essa informação no cérebro, que precisava girar o joelho para mudar a direção e voltar pelo mesmo caminho por onde ele veio, o que ele fazia? Ele se desconstruía, caía para poder levantar e mudar a direção. Porque na cabeça dele ainda não existia essa mudança de direção de curvar o joelho. Então, tem que ser treinado. Tudo é treinável. Sim. Aí a gente teve que treinar a mudança de direção em que o joelho é que direciona para onde ele vai. Se ele não virar o joelho, se ele não equilibrar, ele vai cair. Então, assim, para ele torcer um tornozelo ou para torcer o próprio joelho, a propensão era muito grande, porque na cabeça dele não existia esse movimento de mudança de direção em linha reta. Realmente, isso sem contar a escoriação, impacto com o solo ou algum objeto que tenha no caminho. É ensinar o gesto motor do zero, praticamente, né? Pois é, só que você, como a gente está falando de criança de 12 anos, o que seria o não era para ser do zero, né? Exatamente. Então, assim, você enquanto profissional de educação física, vou treinar uma criança de 12 anos, ela está pronta. Você pode, inclusive, especializar ela no movimento. Exatamente, era o começo da especialização, né? Só que crianças com transtorno, que é até interessante essa palavra transtorno, né? Eu usava distúrbio, e aí a professora falou, não, só é considerado transtorno quando esse problema mental, ele prejudica a vida da criança. Por isso que algumas crianças que possuem algum leve problema, as pessoas não chamam de transtorno porque ela vai viver a vida dela normal com esse leve problema. Por exemplo, um TDAH, ela vai ter um déficit de atenção, mas ela vai ser muito ativa, ela pode ser até um atleta de ponta, de alto rendimento, mas ele tem um déficit de atenção. Então não chega a ser um transtorno. Agora, no caso do autista, o déficit de atenção é só um leque, só um gomo da laranja de diversos tipos de problemas que essa criança desenvolve. Ela tem déficit de atenção, ela pode ter déficit de motor, porque ela não tem um desenvolvimento motor adequado, como outras crianças, e aí é uma questão biológica, como eu expliquei antes. As áreas cerebrais que são voltadas para o desenvolvimento motor, elas têm problemas de sinapse, então como elas não têm um vínculo que passa, não desenvolve esse vínculo entre um neurônio e outro, ou quando desenvolve com uma certa lentidão, e ela pode não vir a se desenvolver. E aí,
Existem medicamentos, ok, que vão estimular. Então a gente também não pode descartar a questão farmacêutica, né? Esse menino que era extremamente agressivo comigo, ele passou a tomar aquele da cannabis lá da... O CBD? Isso. É relaxante e calmante. E é anticonvulsivo. Então, quando você tem uma criança muito agitada e agressiva, ela pode vir a acalmar essa criança e, com isso, ela poder melhorar o que mais você precisa na sua aula, que é a atenção dela. Sim. Porque o problema do autista é que, como ele tem um hiperfoco, e se você não está dentro desse hiperfoco, ele não vai prestar atenção em você. Ou o contrário, quando você está falando com ele, ele está prestando atenção em você, de repente passa uma borboleta na frente dele, ele pode dispersar exatamente porque é mais um estímulo que está dentro do ambiente. Então o ambiente tem que ser controlado para que ele só preste atenção em você. O ambiente ele tem que ser estimulante para que ele tenha variedade de movimentos, para que ele aprenda um leque de movimentos e crie uma memória motora que possa dar respostas ao estímulo que você vai fazer quando você prescrever exercício. Por exemplo, ele está sentado e você tem bola. Bola é uma ferramenta maravilhosa. Você tem bola de basquete, que é grande e mais pesada. Uhum. E aí você tem bola de futebol, que é um pouco mais leve e menor. Você tem a bola de vôlei, que é muito mais leve e também menor. Até chegar a bola de tênis, que é leve, pequena e macia. Cada uma delas tem uma textura, cada uma delas tem um peso. Sim. E cada uma delas tem um tamanho. Quando você estimula essa criança com cada uma dessas bolas que ela vai poder bater, chutar, quicar ou jogar, arremessar, você cria movimentos diferentes com o mesmo objeto, com tamanhos diferentes, com texturas diferentes e com pesos diferentes. Então você já cria para ela uma questão de resistência muscular, porque ela vai ter que fazer uma certa força. Você cria movimentos novos, porque quicar é diferente de arremessar, e você cria defesas, porque quando você arremessa uma bola de basquete na altura do peito, passe de peito para uma criança autista, a tendência é ela botar o peito e abraçar a bola como se fosse um goleiro, porque ela não entende o que é empunhadura, então ela não entende que ela precisa agarrar essa bola com as mãos e não com o peito. E isso é treinável, até você chegar na bola de futebol, que ele vai ter que agarrar com o peito. Então isso tudo você vai treinando com muita paciência, porque muito estímulo às vezes pode confundir, e vai criando memória motora. Criando então o quê? O programa motor generalizado, que é o leque de opções que o cérebro tem para responder ao seu estímulo. Depois que você treinou tudo isso, quando você pega a bola de basquete e fala, pega essa bola e joga, ele entende que a bola de basquete não tem que chegar até o peito dele. Ele vai ter que agarrar com as duas mãos antes que ela alcance o peito. Mas se você pegar a bola de futebol e falar, segura, ele já vai entender aquela bola de futebol é diferente. Até a cor é diferente, a textura é diferente. Ele vai botar o peito para parar a bola e vai abraçar a bola. E por aí vai. Quando você jogar a bola de tênis, ele vai entender que ele tem que pegar com uma mão só, na palma da mão dele, e abraçar a bola com os dedos e jogá-la de volta. Porque esse movimento já está na memória. E aí, quando você estimula esse movimento através das várias bolas, ele vai escolher qual é o melhor movimento de resposta para poder desempenhar a tarefa. Isso é sensacional. E vou aproveitar, Ronaldo, pedir para você deixar uma dica aí para quem trabalha ou quer começar a trabalhar com esse público, né, com as crianças no espectro autista. Deixa aí, dá sua dica para a galera. Bom, a dica, obviamente, é estudar. Infelizmente, a graduação ela não te prepara para esse tipo de público. Existe na educação física uma matéria chamada educação física adaptada, mas a adaptação ela é para diversos públicos. Quando você tem um aluno idoso, você está adaptando a educação física para ele. Um aluno diabético, um aluno hipertenso, ela não trabalha a saúde mental. Ela trabalha qualquer tipo de problema que esse cidadão tiver. Por ser muito genérico e muito abrangente, você acaba não aprendendo como tratar com esse público. Então, a minha dica mais importante para quem quer trabalhar com esse tipo de público é fazer cursos específicos na área da saúde mental e participar de pesquisas e de laboratórios que tenham a saúde mental
como a grande bandeira. Eu, quando estava na UERJ, eu não vi nenhum tipo de perfil específico para saúde mental, então eu fui trabalhar na UFRJ num laboratório chamado LANEX, Laboratório de Neurociência do Exercício. Todo tipo de trabalho de atividade física que a gente fazia era para trabalhar o cérebro, aumentar a capacidade de entendimento, aumentar a capacidade de compreensão e, com isso, fazer as respostas motoras fluírem. Comecei a estagiar com idosos que tinham Alzheimer, mal de Parkinson ou qualquer tipo de demência e senilidade através da idade. E eu trabalhava numa sala de musculação e a gente trabalhava a força e o aeróbio como ferramentas para estimular o cérebro. Porque esse idoso, por ter esse problema degenerativo, ele não sabia o quão forte ele era, ele não sabia quão resistente cardiorrespiratoriamente falando ele poderia ser. E você trabalhava essas questões com ele e isso refletia na vida desse idoso. E chegava em casa e a gente dava tarefas do tipo: você vai fazer o seu próprio café da manhã, você vai dobrar as suas próprias roupas, você vai fazer a sua própria cama, ajeitar e depois dormir. Você cria autonomia de atividades do dia a dia. Sim. E quando eu fui para pediatria, com autismo, com deficiências até mais complicadas, a gente começou a trabalhar, colocar a meia e tirar a meia. Parece fácil, mas colocar a meia e tirar a meia para quem tem algum tipo de deficiência intelectual é uma tarefa árdua e motricidade fina, porque é nos dedinhos que você vai colocar essa meia. Não é um desenvolvimento motor grosso, que é correr, chutar, pular. Então, assim, cada dia é uma vitória. E com isso, você vai aprendendo o que deu certo e o que não deu. Muitos de livros e muitos artigos que você vai procurar, eles só conseguiram criar um protocolo através de tentativas e erros, por causa dos vários níveis de graus de comprometimento dentro do espectro autista. Então, muitas vezes, você vai ter, para mim, um trabalho de sucesso para uma criança específica, e quando você criar esse protocolo que deu certo com aquela criança, não vai dar certo com outra criança que tem a mesma idade, que tem a mesma doença, e você não vai conseguir alcançar o mesmo êxito, porque cada indivíduo, no caso do autismo, requer realmente uma atenção exclusiva e individualizada. A maior dica é fazer cursos. Neurociência do exercício, se for da área da educação física, psicomotricidade, motricidade fina, motricidade grossa, desenvolvimento motor, saúde mental, para você entender quais áreas do cérebro você quer atingir, saber o que são funções executivas, saber o que são neurônios e como eles funcionam, e com isso você pôr em prática. Agora, a dica para quem já trabalha com esse público é não parar de estudar. Porque mesmo com todo o estudo que você tem disponível, com todas essas informações, você precisa evoluir sempre. Então eu saí do LANEX e fui para o NEPA, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Autismo. Por quê? Porque o LANEX ele não estuda só o autismo, ele estuda todas as demências dos idosos e você tem, então, uma diversidade de públicos. Quando eu cheguei no NEPA, é exclusivo para autista. Então você tem que fechar o seu leque de estudos, entender melhor biologicamente, psicologicamente, pedagogicamente e motoramente como é esse seu cliente, essa criança que você vai trabalhar. E aí eu tive que migrar para um grupo de estudos mais específico. E aí eu acabei me empolgando, fazendo a prova do mestrado e estou lá desenvolvendo esse tipo de pesquisa. A minha pesquisa ela vai falar sobre exatamente o maior problema motor do autista, que é o equilíbrio. Essa valência física no autista ela é muito comprometida. Mas, como a gente já tinha falado antes, todas as valências são treináveis. Então, o objetivo é treinar o equilíbrio enquanto criança, para quando ele seja um jovem adulto, né, a partir de 16, 17 anos, ele tenha um equilíbrio treinado, adaptado às suas necessidades. E com isso, o maior objetivo, cria uma autonomia para que ele sobreviva nessa sociedade selvagem individualista que a gente vive. Então, estudar, estudar e estudar. No meu caso, pesquisar, pesquisar
e dar continuidade ao trabalho. Simplesmente incrível. E galera, é com essas dicas aqui do professor Ronaldão que nós vamos encerrando o episódio de hoje. Muito obrigado você que escutou até aqui. Nos vemos na próxima. Até breve e tchau! Este programa foi editado pela Grimório Podcasts.